6 passos simples para você colocar em prática hoje mesmo na resolução de questões. E com isso você vai conseguir alavancar o seu índice de acertos, tá certo? Seus índices. Olha só, a resolução de questões, ela tem muitas funções. Serve para você aprender conteúdo novo. Sim, você aprende muitas vezes pelas questões. Para você fixar, memorizar, jogar para a memória de longo prazo as informações, que senão você esquece. Para você descobrir os seus pontos fracos, saber onde você tem deficiências, para você revisar os conteúdos, para você montar um material de revisão. Só que muito concurseiro só quer resolver a questão, passar rapidamente e não aproveita todos esses benefícios da resolução de questões. Eu vou te dar aqui em 6 passos o que é que você precisa fazer para aproveitar todos os benefícios, tá certo? Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, nós estamos aqui na nossa 14ª dica, tá certo? Hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, sou mentor, coach aqui no Estratégia Concurso, professor, e a nossa missão é ajudá-lo com a sua aprovação, tá? Então vamos começar aqui pela dica número 6, tá? Para você seguir. Quando você estiver resolvendo questões, sobretudo nas questões múltipla escolha, tá? Se é braço, feliz, certo e errado, você vai fazer isso também, mas na múltipla escolha isso é mais importante ainda. Você vai justificar todos os itens. O que acontece muitas vezes ali, tem A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Você às vezes sabe 3 itens, sabe 2, acaba ali chutando, acerta a questão, vai embora. Não se preocupa em saber a justificativa de todos aqueles itens. Só que depois, esse mesmo item vai cair em outro simulado, em outra prova, e você acaba errando novamente. Então é fundamental que você faça uma resolução ativa das questões, justificando todos os itens. Beleza, esse item está errado, esse item A aqui, a letra A, está errada. Mas por que é que ela está errada? Quando você faz essa justificativa, ajuda mais na compreensão do assunto e na memorização, na retenção daquele conteúdo. Se você faz uma resolução passiva, lá na frente você vai acabar errando esse mesmo item. Não favorece você memorizar e compreender aquele assunto. Então saiba, explore toda a questão, justifique todos os itens, aprenda com aquilo, tá certo? Beleza? Passo número 5. Esse aqui também é fundamental. Revisar os pontos de dificuldade. Todas as vezes que você fizer questão e errar ou tiver dificuldade, às vezes você acertou, mas ficou na dúvida, não sabia todas as justificativas, você tem que voltar lá no seu material de revisão e revisar aquele tópico da matéria. Porque a questão está indicando que você está um pouco deficiente naquele assunto. Então vai lá, volta e revisa, consolida mais. Nas questões que você acertar facilmente, passa rápido para você ganhar tempo e investir um pouquinho de revisão nesses assuntos que você ainda está mais deficitário, tá certo? Terceiro ponto, né? Quarto ponto aqui. Outra coisa que você precisa fazer, retroalimentar o seu material de revisão. Associada aí a outra dica, quando você errar ou tiver dificuldade, é importante você pegar o conteúdo dessa questão por meio de palavras-chave e colocar no seu material de revisão. O que é que você utiliza como material de revisão? Tem gente que usa grifos, marcações, mapas mentais, resumo, o passo estratégico, vai anotando ali num caderno os erros. Então, sempre que você errar ou tiver dificuldade em uma questão, você precisa pegar essa informação. É uma jurisprudência, é algo importante que não estava no seu material de revisão, você confere aquilo, não está lá, complementa o seu material de revisão. Porque quando você tiver avançado, você já vai ter resolvido milhares de questões. Você não vai ter tempo de revisar todas, resolver novamente todas essas questões. Mas se você tiver consolidado essas informações mais importantes em um local, aí sim, você vai conseguir rever aqueles conteúdos mais importantes rapidamente, tá certo? Terceira dica, faça questões separadas por assunto. Se a sua aula que você está estudando tem 15, se a matéria que você está estudando tem 15 aulas, vá fazendo assunto por assunto. Pega a aula 00, faz uma bateria de questão sobre aquela aula 00, depois a aula 01, depois a aula 02, depois a aula 03. Não faz um bolo de questão tudo misturado. Por quê? 2 coisas importantes. Primeiro, porque você garante que está revisando, passando por todos os conteúdos. Se você faz um bolo geral, não tem como garantir que o sistema vai pegar de todas as aulas, de todos os assuntos.
E o segundo é que você descobre os seus pontos fracos, você vê em quais aulas dentro daquela matéria os seus índices são mais baixos. E isso está ligado diretamente à nossa dica de número 2. Uma vez que você identificou quais são os seus pontos fracos, na próxima rodada de revisão, quando você chegou ali, foi da aula 0 até a aula 15, voltou lá para a aula 0 para resolver questões novamente. Aí o que é que você faz? Daquelas aulas que você teve índice mais baixo, você faz uma quantidade de questões maior. Das que você foi muito bem, você pode até fazer menos questões. Então, você reforça por meio da resolução de questões os seus pontos fracos. Os pontos que você teve índices mais baixos nas rodadas anteriores, agora você resolve uma maior quantidade de questões. E a nossa dica de número 1, para você resolver questões de forma eficiente. Eu vou dar mais 4 dicas extras aqui, tá? É a seguinte: pega e resolve as questões de forma fragmentada. Eu vou falar disso num vídeo específico, dizendo como é que você operacionaliza isso no nosso próximo vídeo aqui da nossa série, tá? Nós vamos ver aí na 15ª dica. Mas a ideia é a seguinte: se você vai resolver 200 questões sobre a aula 00, em vez de você resolver as 200 de uma vez, resolve 10 baterias de 20 questões em momentos distintos. Perceba que você resolveu a mesma quantidade de questões, só que quando você resolve as 200 segregadas em 10 momentos diferentes, o que é que acontece? Você revisou a matéria 10 vezes, aquele mesmo assunto, em vez de uma única vez. Isso favorece a repetição, a você guardar as informações na memória de longo prazo. Você gira o edital de forma mais rápida e gira mais vezes. Isso é muito mais eficiente para o seu aprendizado, tá certo? Essas são as 6 dicas. E 4 dicas extras agora: faça questões comentadas. Hoje em dia nós temos dezenas de milhares de questões comentadas, inclusive no sistema do Estratégia. Faça questões da banca do seu concurso, se tiver definida. Dependendo da banca, o estilo é totalmente diferente de uma para outra. Sebrasp, FGV, FCC, dependendo da banca examinadora. Quarta, quando você estiver mais avançado, faça simulados para você treinar outras coisas, tempo de prova, cansaço, estratégia. E a última aqui, faça mapeamento de questões. Pegue as questões mais difíceis, as questões que você errar, tiver dificuldade, e de tempos em tempos refaça essas questões, porque você acaba errando as mesmas, tá certo? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre fragmentação da quantidade de questão, diluição. É muito importante você aprender como operacionalizar isso, tá certo? Então, se gostou, deixe aí a sua curtida, o seu like, deixe o seu comentário, segue lá o Prof. Bruno Bezerra, que todos os dias nós temos conteúdos para você estudar em alto desempenho. Valeu e até a próxima!